A mente de um jovem de 15 anos é muito mais virtualizada do que a de um pai e de uma mãe de 50 ou 40. Os antropólogos ou sociólogos hoje dividem a humanidade em duas gerações. Os nativos virtuais ou os nativos digitais, que são os jovens que têm 18 anos para trás, que é a data de 2002, é o ano em que se considera o surgimento, o impacto da era digital no mundo, quanto mais de 160 países se conectaram, e a ONU estabeleceu definitivamente aquela frase da Terra sendo aldeia global. Então, todo mundo que tem 18 anos para trás é chamado de nativo digital, nativo virtual. Nós que temos uma mente mais analógica, a gente não tem a noção do que é o poder de informação de uma rede social. Os pais que vão buscar essas cartas vão com a mente analógica. Primeiro que não tem a malícia de acreditar que uma personalidade doente, porque os supostos médicos que fazem isso, eles são doentes psíquicos, têm desvio de caráter, são sociopatas. Porque eles fazem isso sem sentimento, eles são frios, eles usam as pessoas para ganhar notoriedade, fama e dinheiro. O que é pior. Porque existe um jeito subliminar de fazer a renda, a arrecadação. E eu vou dizer como é que faz toda a fraude, como é fácil psicografar cartas do além usando redes sociais. E as pessoas vão, e tem médico que diz assim, eu não faço entrevista com ninguém, eu chego lá e psicografo. Mas acontece que ele tem um canal, ele tem um blog, ele tem um site, e ele diz que vem, por exemplo, aqui para a Feira de Santana, minha cidade. Quando ele diz que vem, as pessoas já se anunciam, porque você faz aquela propaganda, você faz o fly, psicografia em Feira de Santana, comédia fulano de tal. As pessoas que perderam os entes queridos entram. E tem um canal que pede que você bote até a fotografia, que você se inscreva, que você bote seu nome, que você diga o nome do ente querido que morreu, que você bote a data, que você põe o nome dele. É o suficiente, gente, para ele entrar no seu Facebook, no da sua família, descobrir os amigos, entrar nas informações daquela pessoa. Clóvis, deixa eu só adicionar mais alguns detalhes que eu acho que é importante. Também nós recebemos muitas denúncias de alguns indivíduos que estão aí também recebendo cartas, que recebem informações de caravanas, algumas pessoas que têm caravanas já levam informação para esses supostos médiuns. Tem outros que, durante o evento, colocam supostas, tem equipes, inclusive, colocam supostas pessoas, supostas mães enlutadas, começa a conversar com a outra para coletar informações. Isso já chegou para a gente e são vários casos. Tá? Pode continuar. Então, eu já ia falar isso mais na frente, mas você já antecipou uma coisa que já é a vulgarização do próprio processo da fraude, né? As técnicas de especialização para pegar os dados. E aí eles vão nas redes sociais e pegam. Gente, você não tem noção de como isso é sério. E as mães estão lá na plateia, o médium vai, diz que não faz a entrevista, já é uma coisa muito sintomática quando ele diz que não faz a entrevista, porque ele quer se passar ele quer se mostrar que é um médium poderoso, que as comunicações dele vêm todas espontâneas. O espírito vem e escreve, mas só que tem os truques. Se você chamar esse médium para psicografar 2 ou 3 dias seguidos, nas cidades próximas, ele não vai, ele só aceita uma sessão. Porque ele não tem como decorar tantas cartas para fazer 3 sessões seguidas. Ele decora 8, 10 cartas, até 12. Ele vai decorar 1 ou 2 bem, e as outras ele vai fazer genérica. Em algumas ele faz um toque mais assim, de cheio. E bota número de CPF. Bota número de telefone, bota e-mail dos vivos. E as pessoas se impressionam. Para a senhora ter certeza que minha mãe, seu CPF é número tal. E geralmente a maioria dos CPF não é do próprio morto, é das pessoas vivas, porque é o CPF que ele consegue achar na rede social. E manda um e-mail. E tem assim atos falhos na carta. Por quê? Se o espírito é capaz de botar um CPF, um número tão preciso, que é o rigor de um número sequenciado, por que ele não narra
os conteúdos peculiares da convivência familiar entre o ente querido e ele. Detalhes que jamais estariam nas redes sociais. Mas dizer onde foi enterrado, a missa, a família que chorou, e aí vem um outro ato falho. As mensagens sempre terminam assim: deixo o meu abraço, deixe minha lembrança, deixo a minha saudade, mas geralmente eu deixo o meu abraço. E aí lista o nome das pessoas. Só tem nome de vivos. Eu mandando abraço para as pessoas que estão nas redes sociais, nos Facebooks. O curioso é que quando a mensagem é autêntica, o espírito já chega falando um pouco da geografia do mundo espiritual. Fui recebido aqui pelo meu avô fulano de tal, pelo meu tio, pela minha bisavó, dá o nome, descreve como era o lugar que ele chegou, como foi o processo da morte, como foi um pouco da passagem, a chegada dele no além, como é que está o estado dele, o hospital que atendeu. E quando ele fala para os vivos, primeiro ele toca no coração dos pais, dos parentes, daqueles que estão sofrendo, vai no momento da morte, descreve aquela dor para poder diminuir o sofrimento da família com conteúdos que dissolvem a dor da perda e dissolvem o sofrimento. Quando elas vêm pelas redes sociais, os conteúdos não falam do além, não tem nome dos desencarnados, não predomina o nome dos desencarnados. Pode ter um ou outro, se ele conseguir pegar no Facebook. Vocês acreditam que tem médiuns que cometem o desplante de ir nos arquivos do cemitério? Porque os cemitérios hoje todos estão conectados, estão nas redes sociais. E pelo cemitério, pelo nome de um morto, você pega os parentes que já foram enterrados naquele túmulo. Se é um túmulo de família que é herdado, às vezes um passa para o outro, né? E eles pegam pelo sobrenome e vê o nome dos mortos, se botam, tudo apanhado de cemitério. Essas denúncias todas já chegaram a todos nós. E os sites, né, Clóvis? Os sites também, é como aquele... Existe um site também que é consultado pela Polícia Civil, Federal, é consultado por agência de publicidade, é consultado por empresas de cobrança. Esse site chama-se Tudo Sobre Todos. O Tudo Sobre Todos, você paga uma taxa. E você pega a sua casa, você sabe o nome do vizinho, do lado do fundo, do lado direito, seu parente, seu primo. Esse site entrega essas informações às empresas de cobrança, para fazer, às vezes, cobrança a pessoas que fizeram investimentos no banco e não pagaram, compraram no comércio e não pagaram, e fizeram financiamentos e mudaram de endereço, então fora do ar. E esses médios todos consultam esses sites. Então, existe hoje uma escola. Eu, pessoalmente, conheço 8. Não sei se Guilherme conhece mais alguns. Mas tem 8 com grandes públicos fraudando toda semana, recebendo carta. Para vocês entenderem comigo como isso é grave e como o nosso movimento espírita está ameaçado com essas fraudes. Como isso é muito triste. O que acontece é que eles se conhecem. Eles entram em contato entre si, são amigos, eles sabem que fraudam, um sabe que o outro frauda, todos são jovens, não tem nenhum senhor de idade, todos despontaram com essa mediunidade estonteante, de psicografar com informações coletadas das redes sociais. Se você recebeu mensagem desses jovens médiuns, confira se está nas redes sociais. Se conferir as informações que estão lá, sua mensagem está contaminada e ela tem muita chance de ser uma fraude. Aí vocês podem me dizer assim, Clóvis, mas não seria uma confirmação? Ele recebeu e está lá no Facebook, não é porque o morto disse o que já estava na rede social? Sim, poderia até ser se ele não tivesse mentido. Olha, há casos... Porque a pessoa pode enganar outras por algum tempo, mas não engana por tanto tempo. Há casos de pessoas que erraram os dados nas redes sociais. E esses médios, quando foram pegar os dados, psicografaram errado o endereço, nome de gente, trocou nome de personalidades. Se fosse uma comunicação autêntica, isso jamais teria acontecido. Eles também fazem outras coisas criminosas. Eles pesquisam nas redes sociais se outro médium autêntico recebeu a carta do seu filho.
Então, se ele vem aqui em Feira de Santana, como a mediunidade de psicografia é uma coisa já um tanto comum, eles pesquisam se o médium que tem reputação recebeu a carta. Se o médium recebeu a carta, ele pega essa carta, pega o nome dos parentes que está na primeira carta, e ele recebe a segunda. Escreve de novo, faz um genérico e cita os mesmos personagens que o outro médium recebeu. Aí você, que é aquele pai que está em dor, recebe essa carta, uma mãe, vai pensar que a carta é legítima e não é. Ela é toda fraudada. Inclusive porque ele só recebe a segunda. E o curioso é que eu fui com o médium, eu vou dizer o nome do autêntico, o médium Newton Souza, lá na cidade de Colatina, recebe a mensagem de um jovem que morava na cidade de Vila Velha, do Espírito Santo, e um médium charlatão tinha recebido a mensagem do menino, do jovem. Quando vem pelo Newton Souza, ele começa a psicografia dele desmentindo a outra mensagem. Diz, é a primeira vez que eu escrevo do além para vocês, e dá uns conteúdos interessantes, inclusive a palavra coragem, escrita com letra maiúscula, que era uma palavra que a avó materna dele usava muito, com muita expressividade, ela tinha essa afirmação de coragem muito forte. Ele revela a presença dela, revela dados da família, que ninguém teve dúvida, que não estava em rede social da Ilma. E ele desmente a psicografia fraudada da primeira carta. O espírito veio, e é coisa inédita isso, e desmentiu a fraude de um outro médium que sugeriu ter sido ele na psicografia mentirosa. Ele desengana a família. O fato é que a família estava desconfiada, porque tinha dados na carta que não estava 100% legítimo. Porque na hora que o médium vai fazer a circunstância em torno da informação da internet, ele, às vezes, na falta de cuidado, porque não tem crime perfeito, ele comete enganos que a família vai descobrir depois. Então, há um grave equívoco nisso tudo, porque os líderes espíritas acreditam e promovem. Convida o médium na boa-fé, empresta suas luzes, e ele começa a enganar, e todo mundo acha que é um impacto interessante, porque ele não faz a entrevista, mas ele tem um notebook, que ele vem com os dados pré-fabricados, as cartas que ele vai receber. Gente, vem placa de carro, no acidente, a coisa mais fácil do mundo é você pegar um acidente hoje e achar a placa do carro no blog policial, nas ocorrências jornalísticas, tem a foto do veículo com a placa amassada, ele diz, morreu de acidente no veículo tal, placa tal. Ele escreve isso na psicografia para impressionar a família. Tem uns que dá número de OAB, se foi advogado. E aí você fica imaginando, por que o espírito ia fazer isso? Dar esses dados assim, de documentos, na primeira vista, para o leigo, para quem está vendo superficialmente, é uma forma do espírito se identificar. Mas a melhor forma dele se identificar é a maneira dele conversar, é os dados peculiares. E a carta geralmente é genérica e tem o número de um documento autêntico. Se ele foi capaz de dar um documento, por que ele foi genérico nos outros conteúdos? Por que ele não foi autêntico nos outros conteúdos? Tem uma carta, por exemplo, de um homem que foi um suicida, e ele desmente, ele diz que tira da sua cabeça que isso não foi suicídio, como se fosse um acidente, e foi um suicídio premeditado. Ele calculou a hora que ia sair, pegou o carro na madrugada e cometeu o desatino. Porque muita gente se suicida para fugir da dor. O suicídio, às vezes, não é porque você é fraco. Às vezes, o indivíduo não aguenta mais. E tem até atenuantes no mundo espiritual nesses casos. E há muitos casos e relatos que a pessoa aparentemente está feliz, está bem, mas por dentro está em estado deplorável de existência. E aí comete o suicídio. Jovens, pessoas empresárias, muitos sofrem de dor de depressão, uma dor moral terrível, uma dor sem nome, que não tem tamanho. E a pessoa vai, esse caso foi assim. E o espírito vai em mente. Por quê? Ele viu nos jornais, nos recortes, que foi um acidente. Porque vocês sabem que hoje no jornalismo existe um acordo mundial para não noticiar o suicídio. Para não dar manchete ao suicídio, para não estimular. Porque a média é de 800 mil suicídios por ano, mais uns 2 milhões de tentativas.
Então, o total, se você somar a tentativa e o suicídio, são 3 milhões de pessoas tentando tirar a vida, porque você pode tentar morrer e não morrer, mas sua intenção foi de se matar. Então, existe um acordo para não se divulgar, para não estimular, não favorecer, não dar ideias a outros que têm a mentalidade suicida para seguir naquele caminho. Então, o movimento espírita tem infestado dessas fraudes, tem médios desse fraudando com apoio de federações espíritas, apoio de instituições renomadas, que preferem deixar para lá, achar que está fazendo uma coisa verdadeira, porque não tem coragem de assumir a mentira. E alguns divulgadores espíritas também, que estão promovendo. É bom falar isso, divulgadores. Líderes promovem, médios, participam dos eventos, mas não são capazes de investigar. E tem um detalhe: os pesquisadores que investigam são mal vistos, são rechaçados, são chamados de perseguidores de médiuns, porque aí entra uma coisa chamada fanatismo religioso, a crença cega. As pessoas, às vezes, para não perder a sua crença, para não perder a sua ilusão, preferem desmentir a verdade e não aceitar o fato de que as pessoas são capazes de fraudar. As pessoas são capazes, sim, as pessoas são capazes de matar para tomar se fraudar a psicografia. Não é uma coisa terrível, mas fazem isso. As pessoas são capazes de abusar, usar a mediunidade para abusar, para que caso mais escandaloso do que o de João de Deus. E quando aconteceu o caso de João de Deus, apareceu a denúncia em Curitiba. Apareceu outro líder espiritual aqui na Bahia. E tem médicos também que abusam e ninguém não foi denunciado. Aí o pessoal questiona, Cláudio, mas o que é que eles ganham com isso? Ele é tão pobre, eles são tão pobres, o que é que eles ganham com isso? Eu vou dizer o que ele ganha. Allan Kardec foi muito claro no livro dos Médiuns dizer que às vezes o ganho não está no dinheiro direto, mas na recompensa pessoal. Eles têm passagens pagas nos finais de semana, eles psicografam um livro, que são livros fracos, junta umas informações que eles colhem, eles treinam isso, eles leem outros médiuns autênticos, e aí pegam um mentor, que eles creem, botam o nome de mentor, tem um que bota até as cartas como o nome da mentora, ele não bota que a carta é do além, nem que a carta é consoladora, não, são cartas espirituais, são cartas da mentora, é como se a mentora dele trouxesse essas cartas. Aí escreve um livro fraquinho e para papel de espessura, gramatura grossa, põe uma letra grande, fora até das normas da ABNT para publicar livro, dá um espaço duplo, que é para o livro ficar grande, faz as ilustrações, bota ali umas 300, 240 páginas, que se você fosse botar o livro dentro da norma, só dava 70. Mas ele fica enxertadinho e vende por R$40. Vai num evento desse e vende 200 livros, 150 livros a R$40, dá R$6.000 no fim de semana, 4.000, 5.000, multiplica por 4 semanas, dá 16, 20 mil reais. Fora as doações, é assim que eles ganham dinheiro. Fora as doações. Ganham dinheiro indireto. E dizem que é para fazer uma obra social, e você vai pesquisar, eles não têm obra social nenhuma. A maioria deles tem um médio desse aí, que está posando no Brasil, que tem, inclusive, gente, mandado de busca e apreensão, de prisão, ele fraudava, era estelionatário, ele vendia celular, botava um tijolo dentro da caixinha para chegar na casa das pessoas. E ele está aí no movimento espírita, com apoio de casas espíritas de renome, que convida para ele fraudar. Vocês querem ver como é que se pega na mentira? Esse rapaz teve 2 mandados de prisão decretados. 2 mandatos de prisão decretados. Então, quando o Brasil viu aquela denúncia do Fantástico, que ficou, Guilherme participou, ficou todo mundo pensando que Guilherme fez aquele programa. Não foi, não. As vítimas é que foram da delegacia. Quem foi dar queixa foram as mães que descobriram. Porque existe no Brasil muitas mães que se revoltaram quando descobriram a mentira. Uma delas colocou no Facebook. O espírito bota o endereço que ela nunca teve. O filho botando a carta numa empresa que ela ia fazer e não deu certo. E ficou lá nos catálogos da internet, numa TV a cabo, e não era a casa dela. Quer dizer, o morto esqueceu onde morava. E erros que estão bem claros para quem recebe a carta, sabe que é mentira.
Agora, acontece o seguinte, isso é como um abuso. Muita gente já descobriu a farsa, não tem coragem de dizer. Muitas pessoas são de outra religião, são do catolicismo, são evangélicos, têm vergonha de dizer na igreja que foram receber uma carta fraudada e que foram iludidos por um médium mentiroso, porque, infelizmente, os nossos irmãos de outras religiões não acreditam na comunicação espiritual pela mediunidade, acham que isso é uma coisa que o Satanás inspira, ou está envolvido, tem um manto de engano nisso aí, e a pessoa fica com medo de ser desmoralizada na sua comunidade, na sua família, não quer dar o depoimento. Nós tivemos muitas vítimas que nos ligavam e diziam, olha, eu também já descobri, minha carta é mentirosa, só quero dar um depoimento, mas eu não vou por causa da minha religião e porque eu fui... Muitas foram escondidas até do marido. Muitas mães foram escondidas do esposo. Receber a carta de conforto. Agora, fica terrível quando descobre que é mentira. Então, esses médios, supostos médios, esses enganadores, charlatães dos tempos modernos, estão cometendo um crime terrível, porque mexer com a dor mais pungente de um ser humano, que é a dor da perda de um ente querido, para fraudar, é muito grave, gente. Nós não devemos conviver com isso. O movimento espírita tem que se juntar, essa live aqui é um apelo que a gente faz, nós temos que nos juntar, averiguar tudo isso, não deixar mais essas cartas ter espaço em nosso meio sem pesquisa, sem avaliação. Você quer ver se esse médium é autêntico? Chame ele em reservado e bote 3 mães que ele nunca viu, sem contato prévio. E diga assim, antes de você psicografar lá para o povo, porque ele já traz tudo anotado, você vai tentar receber uma carta de um dos filhos dessas 3 mães que estão aqui. Eu sugeri essa pesquisa junto com o Guilherme Velho, ele chamou esse médium lá do Rio de Janeiro, faltando uns dias, eu disse, Guilherme, ele não vai vir. Guilherme disse, não, ele topou, ele vem, ele garantiu a Guilherme que vinha. Quando faltou assim, quando chegou na quarta-feira, ele negou, não veio. Disse praticamente a Guilherme o que eu disse que ele dizia, que a mentora dele disse que ele não tinha que provar nada a ninguém. E eu ia colocar 30 pessoas. Você exagerou. Eu tinha falado 3, você que ia botar. Eu já tinha arrumado 30. E olha, eu não pedi para receber carta, não. Diz, olha, você só vai dar o nome de um parente daquelas 30 pessoas bastava ele receber uma carta. Estava aprovado que ele era médium. Mas não recebe, gente. Eles não fazem. Eles têm medo. Olha, o médium charlatão, ele tem medo da verdade. Ele não gosta de pesquisadores. Ele se afasta. Para a gente que está nesse terreno, eu que venho de quase 4 décadas de pesquisa, eu já sofri muito mais tristeza do que alegria, mais decepções do que encontro com a verdade para ter a satisfação do fenômeno autêntico. É claro que eu já convivi com muito fenômeno autêntico. Exatamente por isso a gente tem o olho clínico, tem o sensor mais apurado quando você está diante do charlatão. E na minha história, eu passei um período que eu fiquei assim muito mais temido do que eu querido. Até hoje eu ainda sou mais temido do que querido. Por muitos médiuns que foram desmoralizados diante das pesquisas. E a gente descobriu muita fraude na época. E não se enganem, gente. É muito fácil fraudar no movimento espírita. Porque as pessoas são muito crédulas. E a dor do ente querido é um agente facilitador. A pessoa está vulnerável. É como as mulheres que eram abusadas lá em Abadiânia, que todas elas eram doentes, elas chegavam lá vitimizadas pela dor. E o médium com transtorno. Porque há uma coisa que a gente tem que dizer, que ele se notabilizou pela mediunidade, mas ele se dizia católico, ele não era espírita. Ele nunca se declarou espírita. Ele ficou famoso como médium pela mediunidade, mas o João de Deus se dizia católico. Não era um centro espírita aquilo lá, era um centro de cura, que funcionava aos moldes da sua vontade. Não tinha nenhuma relação com os fundamentos doutrinários da doutrina espírita. Mas, enfim, foi um caso triste. E ali também teve uma outra coisa grave. A culpa não foi só dele. A extensão de danos, de muitos anos de abuso, se deveu aos trabalhadores da casa que fazia vista grossa, botava a sujeira debaixo do tapete, ficavam omissos e indiferentes, portanto, foram cúmplices e coniventes com o crime.
E muitos líderes espíritas que não se posicionam diante das psicografias fraudadas, mistificadas, porque é muito pior do que você ser enganado é você ser mistificado com a falsa mensagem do seu filho que não existe ali naquela lavra, naquela escrita. Isso dói profundamente nas pessoas. E a gente não dizer nada, nós estamos afrontando a verdade, negando o próprio evangelho, porque Jesus dizia que seja o seu falar sim, sim, não, não, e estamos negando a verdade mediúnica. E tem uma outra coisa interessante que a gente tem que pensar. O fato de ninguém se posicionar, do movimento espírita deixar acontecer, é que isso ganhou espaço. A extensão de danos cresceu. Mas vai ter uma hora que isso vai desabar. E o ruim é achar que os médiuns autênticos também mentem. Porque esses médiuns mentirosos colocam em dúvida os médiuns sérios. Eles prevaricam e leva no roldão da prevaricação a suspeita de que todas as mensagens são tiradas das redes sociais. Enquanto a gente sabe que não é. É muito grave isso tudo que vem acontecendo. E não digo a vocês que é uma coisa fácil de resolver, não. Porque tem líderes espíritas que nos atacam e agridem mesmo moralmente, como se nós estivéssemos fazendo caça às bruxas, como se a gente quisesse deslegitimar a mediunidade, porque eles também se sentem desmoralizados por não terem sido capazes de descobrir o engano. Deixaram o fato mentiroso tomar espaço, lugar como se fosse verdadeiro, e agora preferem, com a falsa crença, garantir a mentira do que reconhecer a falsidade. E nós estamos com esse grave problema no Brasil, porque esses médios viajam, e agora, em tempos de pandemia, as psicografias estão acontecendo pelas redes sociais. E o que é que não acontece? O que é que acontece por trás disso? Pais que têm condições financeiras boas, família de posses, faz doações. Eles pedem, dizem que é para fazer uma caridade, para comprar uma casa, eles têm um discurso que são pobres, que têm dificuldade, e eles vão retirando... É uma cortina de fumaça, né, Clóvis? O trabalho social seria uma cortina de fumaça para justificar É uma mera desculpa, né? Uma desculpa para fazer da prática nefasta e mentirosa uma fonte de renda. Geralmente são pessoas que não têm uma vida profissional bem definida, né? São pessoas que geralmente você olha para trás, procura ver o que é que ele fazia, estão sempre aí sem nada definido também. E não estão ligados a centros espíritas sérios nas suas cidades, não. Eles são independentes, eles só são supostos psicógrafos, eles saem fazendo isso, alguns pegam um terreno, fazem uma casinha ali para criar uma instituição, e vão se virando, fazendo como eles podem, mas não estão vinculados às federações, nem aos conselhos estaduais de espiritismo. Eles não têm uma história, não têm uma folha de serviço prestada à causa doutrinária, não se vincula às casas espíritas sérias, porque vão descobrir a mentira. Então ele pega assim aquele pessoal mais simples, aluga um lugar e vão começando a fazer a fraude. Só que eles se notabilizam, porque as pessoas acreditam que eles estão recebendo a psicografia. E é tudo um pastiche, uma mentira, um engodo. E a gente não pode deixar isso acontecer como se fosse nada grave. É muito sério. E o fenômeno está se espalhando, tanto é que já tem 8 médiums fazendo isso no Brasil. 8. De gênero masculino e de gênero feminino. É incrível. Então, se a gente começar a denunciar e a reverberar essa informação, nós estamos fazendo várias coisas úteis. Primeiro,
prevenindo o movimento espírita da mentira e da fraude. Segundo, prevenindo os médios sérios, resguardando os médios autênticos. Terceiro, preservando as mães que são vítimas. Isso é o ponto mais forte, é você proteger as vítimas. Quarto, respeitando os espíritos e a verdade espiritual, porque nós não temos o direito de ver as pessoas vilipendiar o nome de um morto dessa maneira, para levar vantagens financeiras diante da mentira e da fraude da mediunidade charlatanesca. Olha o que Allan Kardec diz, gente, no Livro dos Médiuns. Todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado para me servir de uma expressão tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Muitos irmãos espíritas acham que a gente deve deixar quieto, porque o mal por si só se desfaz, que a gente não deve se meter nessa coisa maldosa, que os espíritos vão se encarregar de fazer a verdade aparecer. Gente, isso tudo está errado. Primeiro que não é o que Allan Kardec manda fazer. Nós, os pesquisadores aqui, estamos sendo mais caridosos do que Kardec, ó, porque ele manda difamar, é rigoroso dever desmascará-los e infamá-los. Denunciar o mentiroso para que ele não ocupe o lugar dos que são sérios. Nós que acreditamos na mediunidade séria, não podemos conviver com a mentira, com a mistificação, com o charlatanismo, com o embuste. Isso não tem sentido. Se fosse assim, não tinha justiça no mundo. Você ia deixar o criminoso continuar perpetrando o crime dele. É para deixar o abusador continuar abusando? É para deixar a psicografia fraudosa continuar? Olha o que ele diz no Livro dos Médiuns. Se, pois, agora, um médium qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição, pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e caridade, repelir suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. E olhe que aí ele não está nem falando do charlatão, nem do mistificador ainda. Ele está com suspeição. Mas esses que nós estamos falando, não tem suspeição não, gente. É legitimamente mentirosos. Eles estão produzindo a mentira mediúnica. A olhos vistos assim, ó, escancaradamente, porque aquela ideia da impunidade é legítima para eles. Os espíritas são todos bonzinhos, ninguém denuncia, fica todo mundo ali dizendo será que é, será que não é, e deixa as vítimas deles serem enganadas, e a extensão de dano correndo no coração, abrindo feridas, que quando uma mãe dessa descobre que é mentira, é como se matasse o filho dela de novo.